Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, em que procuramos levar aos telespectadores de todo o Brasil o que é o poder por dentro e por fora. Vale dizer, aquele poder que os senhores conhecem através da imprensa, das notícias, e como é que realmente as estruturas do poder público e do poder privado funcionam no nosso país. Hoje eu trago para participar do nosso programa um prezado amigo e um dos grandes pensadores sobre filosofia de Estado, sobre teoria do Estado, sobre a função do Estado e dos governos numa sociedade. Evandro Guzzi, ele tem essa preocupação permanente, mestre e doutor, que é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela Universidade de São Paulo, preocupação permanente de como inserir determinados valores na percepção, não só da sociedade, mas principalmente pelos detentores do poder, os governantes. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Estado, a filosofia do Estado, a ética no Estado e o pensamento, por que não dizer, cristão em relação ao Estado. Um grande prazer de receber aqui no nosso programa, Evandro, e eu gostaria que você já expusesse um pouco a sua visão da política à luz da ética e de um pensamento cristão capaz de fazer o Estado um servidor da sociedade através de seus governos e não a sociedade um servidor dos governantes, dizendo que eles são os representantes do Estado. Doutor Ives, é um prazer muito grande estar aqui. Nós que aprendemos a gostar do direito também pelas suas obras, já desde a faculdade, e nesse canal tão importante, que mantém uma linha tão séria e tão construtiva para a sociedade. De fato, o que a gente consegue pensar e entender é que, desde o início do pensamento de inspiração cristã, ou seja, desde que as primeiras comunidades começam a se formar, sempre se reconheceu o valor da sociedade humana. Nós podemos dizer que, nesse aspecto, a fé cristã, católica, ela nunca foi alheia à realidade, ao mundo, às necessidades da pessoa humana. E por isso a gente pode dizer que, num sentido assim amplo, sempre houve uma chamada doutrina social da Igreja. Ou seja, uma consequência dessa realidade de fé para a vida humana concreta que cada um de nós vivemos na nossa casa, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos empreendimentos, empresas, na nossa vida jurídica, enfim, em todos os âmbitos. Isso sempre existiu, sempre houve uma preocupação de, a partir dessa realidade de fé, desse dado de fé, desse dom da fé, como conceber, a partir dessa fé e também a partir da natureza, da realidade natural, um modo coerente, adequado de se viver nessa vida. Essa doutrina, esse pensamento, num primeiro momento, até o final do século XIX, ele é um pensamento diluído, ele é um pensamento difuso em todo o pensamento de inspiração cristã. E, a partir de 1891, sobretudo com a Rerum Novarum, nós temos um ensino magisterial, uma especificidade do magistério que passa a cuidar num campo próprio, de uma maneira própria, desses temas que são tão importantes, como o senhor já adiantou, o papel do Estado, o valor da pessoa humana, valores fundamentais como o da liberdade, da propriedade privada, da função social dessa propriedade e assim por diante. Então, são temas que, de fato, são muito interessantes. Aliás, Evandro, é interessante, se você notar a patrística, os primeiros autores, durante 300 anos, apesar de os cristãos serem perseguidos, e é notável para mostrar que a obra era de Deus, porque você manter geração após geração e pessoas perseguidas e manter a fé em relação ao Criador, ao Senhor Deus do Universo, feito homem, que é Jesus Cristo, é algo de impressionante. Mas o que impressiona naqueles primeiros tempos é você encontrar todos os cidadãos mencionados nos evangelhos
e nos autores da patrística, os primeiros autores cristãos, a preocupação do cidadão exercendo sua função, mesmo no Evangelho. As pessoas são conhecidas pela profissão. Paulo diz, eu sou fazedor de tendas, Áquila e Priscila eram fazedores de tendas, era o centurião, era o pescador, era o publicano. Todos eram conhecidos pela sua profissão, mesmo Cristo, o filho do carpinteiro. O que vale dizer, São José devia ser importante, porque era um carpinteiro conhecido em todos os lugares onde Cristo ia. Agora, você tem, por exemplo, algumas cartas, por exemplo, da de Justino de Roma, quando ele escreve no início, naqueles primeiros tempos de perseguição, mostrando qual era o papel, primeiro do cristão, que não era contra o Estado, mas que o imperador tinha que compreender que a função do Estado era respeitar os cidadãos. As duas cartas na Apologia, as duas cartas que ele faz ao imperador de Roma, com toda a coragem, e ele foi um mártir depois. Se nós pegarmos, por exemplo, também, já na obra, não de Santo Agostinho também, mas ele reproduzindo muito o pensamento de Platão, mas de São Tomás de Aquino, em relação ao Estado e ao direito, John Finnes, esse grande autor inglês, professor de Oxford, ele na obra Aquinas, ele mostra só o aspecto de direito da obra. Nós verificamos que a igreja sempre tem uma preocupação, e mesmo na criação da universidade. Quando a igreja cria a universidade, que é a maior doação cultural da civilização, o maior dom cultural que a civilização recebeu foi da Igreja Católica, criando a universidade, que passa a ser um centro de expansão. Todos os universitários de todo o mundo, de todas as universidades, as mais laicas possíveis, essas universidades tiveram origem graças à Igreja Católica. Nós temos essa preocupação. E, como você disse, era difusamente colocado, mas com a Rerum Novarum e depois com o 40º ano Popular e Progresso, daí nós passamos até uma consolidação de uma doutrina social. Então, isso que você coloca, essa difusão não, digamos, concatenada de todos esses estudos, termina no que diz respeito à função social da igreja, nós conseguimos nesse momento. Não é? E é isso que você está querendo procurar levar a políticos e a pessoas, que é uma doutrina social que pode ser a base de um Estado justo, não é isso? Doutor Ives, o senhor resumiu de uma forma magistral. No fundo, o pensamento corrente na patrística é de que o cristão é para o mundo o que a alma é para o corpo. Exatamente. Ou seja, é possível, é desejável que a influência do cristianismo não seja uma coisa simplesmente etérea ou antinatural. Longe disso. É a salvação de todos os homens e, no fundo, do homem todo. Ou seja, em todas as suas dimensões, em todas as suas realidades, as mais naturais possíveis. E de fato, a primeira coisa que ganha com isso é uma compreensão correta do que é pessoa humana. O próprio resgate da palavra romana, persona, né, que significavam as máscaras usadas no teatro romano, e quando começa a se perceber o que é essa pessoa. E, sobretudo, a partir da encarnação, ou seja, Deus se faz homem, se faz pessoa humana, o conceito de pessoa humana ganha uma vitalidade que não existia até o momento. Então, começa a se perceber que o homem é, ao mesmo tempo, um indivíduo. Ou seja, para cada um que está em casa ouvindo, cada um de nós somos únicos, não somos capazes de ser repetidos, temos uma liberdade que é única, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu percebo a minha individualidade, o quanto eu sou único, mais eu percebo o quanto eu dependo e preciso me abrir aos outros. E quanto mais eu me abro aos outros, mais eu percebo o quanto eu sou único. Então, esse mistério de que, ao mesmo tempo, o ser humano é um ser individual, dotado de liberdade, e isso, nos tempos atuais, é um conceito que precisa ser restabelecido, esse da liberdade, e, ao mesmo tempo, o ser humano é social, ou seja, ele precisa e depende, para ser feliz, de conviver com outras pessoas. E o que o pensamento de inspiração cristã trouxe, já desde da patrística, como o senhor lembrou bem, é que existe um modo racional,
um modo ordenado de se viver em sociedade. Claro. E a contribuição que o pensamento de inspiração cristã oferece à sociedade nesse aspecto é incomparável. Não há uma outra instituição, não há um outro pensamento que tenha contribuído tanto para uma adequada percepção do que é a pessoa humana, ao mesmo tempo uma adequada percepção, uma percepção correta daquilo que é a sociedade, daquilo que é a família, daquilo que é a propriedade. É interessante o quanto o pensamento de inspiração cristã contribuiu para uma noção adequada daquilo que é a propriedade privada, o valor dela e assim por diante. Então são muitas contribuições que realmente, quando a gente olha para a história, o senhor citou o exemplo das universidades, que é um exemplo fantástico, mas também os serviços caritativos. É por isso que a gente fica tão feliz quando, no trabalho que a gente tem desenvolvido, nós vemos, de novo, cristãos que percebem que precisam ser como a alma para o corpo, precisam ser essa mola propulsora, esse dínamo, esse canal de atividade para que boas ideias, um pensamento equilibrado possa, de fato, influenciar na sociedade atual. Leandro, meu caro Ivan, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre o mesmo tema. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com o caríssimo amigo Evandro, que é suplente de deputado federal. Aliás, a primeira vez que ele concorreu já teve uma votação tão expressiva e que, enfim, é doutor e mestre em teoria do Estado. Como os senhores já perceberam na primeira parte do programa, é um filósofo do direito, é um filósofo de políticas estatais. Nós vamos conversando no intervalo sobre esses livros em amarelo aqui, são as obras de Santo Agostinho. E é interessante que eu tenho examinado, outro dia na própria PUC, examinei uma dissertação de Zé Carlos Dias, e o Zé Carlos, não o Zé Carlos Dias, o Zé Carlos Ferreira, que é um rapaz que é procurador do Estado e se especializou em Santo Agostinho, e analisando o papel do Estado em Santo Agostinho. E é interessante que na obra do Cidade de Deus, Cidade dos Homens, as duas cidades de Santo Agostinho, ele coloca que a cidade dos homens, o poder público, só deveria ser exercido por pessoas perfeitas. Ser servidor público, Santo Agostinho dizia, ser aquele que presta serviço, aquele que está a serviço da comunidade, da sociedade, ele tem que ser superior aos outros. Para ser superior aos outros, ele não tem que ter defeitos. Ele vai servir e vai servir de exemplo e para prestar serviço. Então, só deveriam aspirar ao poder aqueles que realmente se sentissem com condições de servir e, ao mesmo tempo, de não transigir em relação aos seus defeitos. Ora, de rigor, esse homem perfeito é o que falta na nossa política. E se nós analisarmos, uma breve teoria do poder, eu procuro sempre colocar que o homem, quando quer o poder pelo poder. Quando Carl Schmitt dizia que, na teoria das oposições, que o belo e o feio são as oposições da arte. O bem e o mal são as opções na moral. O útil e o inútil são as opções na economia. E o amigo e o inimigo são as opções na política. Na política, cada um quer o poder. Maquiavel, quando dizia, quem tem o poder e o mantém, mesmo que mau governante, é bom governante sob o problema de manter o poder. E aquele que perde o poder, mesmo que seja um bom governante, é um mau governante porque perdeu o poder no príncipe. Em outras palavras, hoje tentar colocar na cabeça dos nossos políticos e do povo de que os que têm que ser eleitos têm que ser pessoas capazes de defender uma determinada linha ética é algo extremamente importante. E, a meu ver, o Evandro e Jair, passa a palavra para você, o julgamento do mensalão, com todas as questões jurídicas envolvidas, se houve uma relativização
do direito de defesa, do indúbio pro réu, em função de um crime sistêmico, da chamada teoria do domínio do fato. Mas, do ponto de vista de projeção política, me parece que é um divisor de águas. Como quem dissesse Supremo para o povo brasileiro, nós temos que mudar os costumes políticos. Quem vai para a política tem que estar disposto a servir e não servir-se do povo para se manter na política. Como você vê, você que tem procurado estar com jovens, levar pessoas a raciocinarem do ponto de vista acadêmico, nessa linha, esses novos tempos que se abrem para o Brasil? Veja, realmente são tempos de grande desafio, mas ao mesmo tempo de grande esperança. Porque se nós pegamos a sociedade, nós vemos muita gente boa, muitas pessoas com grande capacidade de se doarem a objetivos muito nobres. A história da humanidade mostra que, ao mesmo tempo, nós temos pessoas capazes de grandes infâmias e, ao mesmo tempo, vemos pessoas capazes de grandes doações de si mesmas, a ponto do próprio sacrifício ao bem dos outros. Quando se dizia dessa sociedade perfeita, e esse termo, com o tempo, foi sendo depurado pelo pensamento de inspiração cristã, o perfeita foi tomando um sentido não de isento apenas de erros, mas do particípio passado do verbo perfazer. Ou seja, a sociedade, tanto a cidade de Deus, quanto a sociedade da cidade de Deus e a sociedade da cidade dos homens, são sociedades que perfazem, ou seja, que englobam toda a ordem da sociedade. Isso a igreja faz na cidade dos homens e isso faria o Estado na cidade, a igreja faz na cidade de Deus e o Estado faria na cidade dos homens. E claro, precisa de homens perfeitos. Não tanto no sentido de que eles não tenham nenhum erro, porque isso é humanamente impossível, mas que sejam capazes, e aí o senhor colocou de uma maneira muito lúcida, que sejam capazes, na maior medida possível, de se oferecerem o máximo possível, prescindindo, ignorando, deixando de lado o seu bem pessoal em busca de um bem comum, em busca de um bem dos outros. Isso está no coração do ser humano e nós podemos dizer que isso foi inclusive um dom colocado por Deus. O ser humano que é capaz de coisas tão horríveis, também quando se configura a nosso Senhor, quando busca uma vida reta, mesmo aqueles que não têm talvez a sua fé, mas que busca uma reta razão, um jeito adequado, coerente de se pensar, também é capaz de servir ao outro, até mais do que a si mesmo. E hoje a busca que nós temos é por essas pessoas. É por isso que impressiona tanto quando essa mensagem, essa imagem do político como um servidor, como aquele que põe o bem comum acima do seu bem pessoal, quando essa mensagem ela é eficaz e ela atinge as pessoas, é incrível. Elas percebem isso que já está ali inato na pessoa humana, essa vocação para servir, esse desejo de se doar aos outros, ele brota. E brota não em apenas quem é um candidato, mas também aquele que escolhe, por exemplo, o seu candidato, escolhe o seu político e, por exemplo, trabalha gratuitamente por ele, leva o seu nome de maneira gratuita. Então, nesse momento em que a sociedade brasileira clama, pede tanto por uma restauração da política brasileira, é um tempo, como disse, de desafios, mas ao mesmo tempo de grande esperança, porque nós estamos vendo, conversando com as pessoas, que há muita gente disposta, a partir da sua condição pessoal, disposta a se doar, a oferecer-se, quer seja como um político, no sentido estrito da palavra, um candidato, quer seja como alguém que não vai talvez aparecer, mas que se coloca à disposição e que busca servir a pessoa. Isso é um pensamento que a Igreja Católica sempre trouxe, de que os cristãos, de que os católicos deveriam sim oferecer as suas vidas, oferecer aquilo que tem de bom, de produtivo para a sociedade. E considero, Evandro, isso que você está colocando,
Você tem, no Brasil, muitas vezes, um certo desencanto, desilusão, decepção do povo. Diz, não vou me meter em política. Não vou me meter porque quem se mete é isso que está. E quando você coloca esse momento de esperança, de que se pode, através desse pensamento, estimular pessoas a perceber, olha, o papel de vocês é estar aí dentro. Vocês têm que pensar em auxiliar o país a crescer, porque senão os que vão tomar são aqueles outros que só querem o poder pelo poder. Sem dúvida. Né? E tendo uma formação, isto é, tendo um conhecimento de quais são as bases de um pensamento ético dentro da política, um embasamento de conhecimento também de política, eles podem fazer com o tempo o diferencial, porque com horários gratuitos, com movimentos de apoio, com outros percebendo. Então, acho que nós temos que realmente fazer com que haja uma consciência. Cada cidadão é responsável pelo seu país. E se é responsável, ele tem que saber o que eu quero do meu país. Isso também é exercer a cidadania. Eu tenho um livrinho chamado Exercício da Cidadania. Em um dos artigos meus eu digo o seguinte: a verdadeira democracia é quando eu chamar o presidente de Sua Senhoria, ele me chamar de Sua Excelência. Ele está a meu serviço e não eu a serviço dele. Como é o primeiro mandatário, ele é que está em primeiro lugar a meu serviço como cidadão. E eu, como cidadão, a quem ele serve, teria que ser chamado de Sua Excelência. Porque todo cidadão é efetivamente a quem o Estado se destina. Quer dizer, o que o Estado é? O Estado é a sociedade organizada para que ela possa crescer, se desenvolver. O que são os governos? Apenas os representantes da sociedade, para auxiliar o Estado, patrocinar uma comunidade. E uma nação existe em função do território, do povo e do governo, e do poder, que são os três elementos constitutivos de uma sociedade. Então, isto que você está colocando, que eu acho que o telespectador lembre-se bem desse nome, do Evandro, que está efetivamente preocupado em conscientizar o cidadão brasileiro de que há necessidade, que é necessário que o cidadão perceba que ele não pode ser um cidadão neutro. Ele tem que ter um cidadão participante. E para isso precisa conhecer, exercer, é elemento importante. Evandro, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você fizesse as suas últimas considerações para o nosso telespectador, estimulando-os a exercer a cidadania. Veja, de fato, existe uma preocupação muito grande nesse sentido. Que os homens e mulheres de boa vontade, de uma maneira geral, e especialmente aqueles que têm uma fé, têm um compromisso efetivo com o bem comum, têm um compromisso efetivo com as outras pessoas. E como eu disse, não simplesmente sendo um agente político no sentido estrito da palavra, sendo um vereador, um deputado, alguma coisa do gênero, mas também todas aquelas pessoas que passam a querer se organizar na sociedade. Isso é um fator fundamental. E quando isso é enriquecido, podemos dizer assim, pela experiência cristã, isso passa a ser não simplesmente um compromisso, mas verdadeiramente uma vocação, ou seja, um chamado de Deus para um serviço. Que o Papa Paulo VI dizia que a forma mais sublime de se exercer a caridade era através da política, ou seja, nessa oferta máxima da minha vida em favor dos outros. E sendo, como o senhor bem disse, não a excelência, mas tratando a pessoa humana, tratando o povo, tratando o bem comum como a sua excelência. Meu caro Evandro, agradeço muito a sua participação no nosso programa. Os telespectadores devem efetivamente ter se sentido estimulados a exercício da cidadania, a exercer o conhecimento e a busca do bem comum com sua participação, e não apenas de depositar o voto, mas de perceber que tem que fazer algo mais. Então, eu agradeço a sua participação, certo de que a sua colocação vai estimular muitos brasileiros a pensarem duas vezes sobre o papel do cidadão no Brasil. Muito obrigado e até o próximo programa.